Mas vamos falar da guerra tarifária? Vamos falar da guerra tarifária. Uma loucura, né, gente? Tá difícil de comentar, porque na última semana, cada dia era uma novidade, né? Então, começou a haver uma escalada das tarifas, né? E o Trump teve que retroceder. Se chegou até uma tarifa de 125% dos Estados Unidos em relação à China, e a China adota uma postura de reciprocidade, como vocês podem ver aqui na imagem. Aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos já está antecipando uma recessão. Pior do que isso, uma estagflação. Recessão com inflação. A União Europeia se articulando para retalhar tarifas dos Estados Unidos. Aproximação de China com a União Europeia, acordo para acesso aos carros elétricos chineses ao mercado consumidor da União Europeia, expansão da China em relação a outras áreas até então que eles não tinham o volume de comércio externo como eles começaram a ter. Ficou difícil para o Trump manter. Alguns dos bilionários da base de governo do Trump já começavam a puxar o tapete do Trump. E aí ficou claro, né, o que o Trump estava fazendo. Ele retira as tarifas, impõe uma tarifa geral de 10%, a princípio uma suspensão de 90 dias. Por quê? Porque não tinha como eles manter, gente. Isso prejudicaria mais a economia dos Estados Unidos que da China. Por exemplo, enquanto que nos Estados Unidos os mercados despencavam durante a loucura do Trump, na China, um grande bloco de capital estatal estava intervindo no mercado de capitais a fim de evitar a maior depreciação das bolsas onde essas ações são negociadas. Quer dizer, o próprio formato da macroeconomia estadunidense não tem condições de reagir às loucuras que o Trump está fazendo. E aí o Trump teve que voltar atrás, né? E aí mantém apenas as tarifas contra a China, tira de todo mundo, tentando jogar o mundo contra a China, e depois ainda volta atrás mais uma vez numa demonstração flagrante de fraqueza. Aliás, foi assim que Pequim interpretou, tirando as tarifas sobre parte dos eletrônicos importados da China pelos Estados Unidos. Para quê? Para evitar uma paralisia na indústria dos Estados Unidos, que já está sofrendo com a inflação. Então o Trump blefou descaradamente. A China, em uma posição muito mais confortável para lutar, não abaixou a cabeça e indicou que, ok, você quer proibir o mercado estadunidense para os produtos chineses, nós também vamos fazer o mesmo em relação ao mercado e às linhas de produção chinesas. Anunciou o bloqueio de 12 empresas que não poderiam ter mais acesso aos produtos chineses. Empresas essas do setor de fabricação de equipamentos militares nos Estados Unidos. Começou uma massiva venda de títulos dos Estados Unidos. China e Japão, dois dos grandes detentores dos papéis da dívida dos Estados Unidos, começaram a vender, né? Isso começou a elevar a taxa de juros nos Estados Unidos. Para um país que precisa cortar juros para evitar uma recessão, isso é um golpe duríssimo. Fora o yuan digital, que já vinha sendo construído, mas que na última semana ganhou mais um empurrãozinho e hoje é uma alternativa ao sistema SWIFT, que é o Sistema Interbancário Internacional de Compensação do sistema dólar. Hoje, o yuan digital já corresponde a 38% da liquidação de faturas no comércio estrangeiro. A uma velocidade de 7 segundos. Muito superior, inclusive, ao sistema SWIFT, acelerando o processo de substituição da reserva padrão para as trocas internacionais. Então, quer dizer, a China não tem como perder, gente, nas regras que estão postas. O Trump blefou, mas está aí a curva empinando nos juros dos títulos dos Estados Unidos, produzida pela venda massiva por parte da China e do Japão.
O ouro está explodindo, as bolsas estão derretendo. A gente viu alguns suspiros na bolsa por causa da manipulação de mercado. É isso que aconteceu. O Trump fez uma bizarra manipulação de mercado, porque ele obviamente estava blefando com o tarifaço, de modo que aquilo não vinha para ficar, e era óbvio também que aquelas atitudes derrubariam as bolsas, abrindo oportunidade para aqueles que querem entrar comprando, mas não só uma questão de esperteza, de algumas pessoas terem o feeling de perceber que o Trump não teria condições de manter aquelas tarifas. Não, o Trump avisou, gente. Pouco antes dele recuar das tarifas e baixar tudo para 10%, excetuando a China, o Trump avisou, gente. Imagina, o cara derrubou os mercados fortemente, destruiu trilhões de dólares em valores de ativos em pouquíssimos dias. Aí ele manda esse tweetzinho aqui. Se ele mandou esse tweetzinho aqui para todo mundo ver, imagina o que ele não fez no inbox para os seus mais chegados. Ele anunciou que ia derrubar as tarifas, gente. Isso que ele está dizendo aqui, é boa hora de comprar, porque não vai cair mais. Tanto é que vai ter esse volume atípico na Nasdaq, nos Estados Unidos, antes do anúncio da redução das tarifas por parte do Trump, gente. Quer dizer, um puta case de inside information, né? Só que nós estamos falando de uma manipulação de mercados aí que pode ser da ordem dos trilhões. Nós estamos falando de trilhões, galera. Não é pouco, não. E aí o Trump, ele é tão sem limite, gente, que depois ele foi lá parabenizar os caras aí. Olha aí. Olha só, um ganhou 900 milhões, o outro ganhou 2,5 milhões. Não é isso? É isso que ele está dizendo, gente. Olha só, eles estão ganhando com os nossos mercados. Saca? Assim, se você achou bizarra a manipulação do Milei, no caso da Libra, que tá dando ainda rolo lá, né? Espero que ele seja culpabilizado, responsabilizado pelo golpe. Isso é café pequeno perto do que o Trump fez. É café pequeno. Mas assim, não há qualquer limite. E a democracia dos Estados Unidos também está completamente nua, né? Para todo mundo perceber que esse modelo que se vendeu durante décadas como a maior democracia do mundo, é isso que a gente está vendo, tá? É isso aí que a gente está vendo. Uma democracia totalmente capturada pelos grandes capitalistas, que utilizam o governo como uma ferramenta para potencializar seus lucros, para satisfazer seus interesses, para ganhar mercados, para proteger os seus negócios, como é em todo mundo capitalista. Mas isso, atualmente, nos Estados Unidos, está ainda mais flagrante com a política do Trump. De uma guerra tarifária que ele não tem como ganhar. Ele achou que ia receber uma ligação do Xi Jinping. Assim, sabe? Gente, a China enfrentou o século das humilhações, não vai enfrentar de novo. A China está muito bem preparada para qualquer tipo de guerra, seja ela uma guerra bélica, como está flertando o Trump, pelo menos nas palavras, ele gosta muito de blefar, achando que alguém vai se intimidar. A China não vai se intimidar. A China não vai se intimidar. Nem com uma ameaça de ataque militar, nem com uma guerra comercial. E como eu disse na semana passada, o que está flagrante para a gente é a China desenvolveu um modelo econômico para vencer a economia dos Estados Unidos nas regras criadas pelos Estados Unidos. E o que o Trump está fazendo é espirrando no tabuleiro, chutando o tabuleiro, para tentar virar esse jogo. Blefou, não conseguiu, criou problema maior para a sua economia do que para a economia chinesa, enfiou o rabinho entre as pernas e arregou. Foi isso que o Trump fez. Principalmente agora, com a isenção das tarifas para os produtos de tecnologia chineses. É lógico que a China vai negociar. A China quer negociar desde o início. Mas não quer negociar nos termos do Trump. Quer negociar em termos acordados entre as partes. Ou seja, se o Trump queria dobrar o Xi Jinping,
aconteceu rigorosamente o contrário, tá, gente? O Trump foi dobrado. Ele pode bater no peito, pode dizer né, que os políticos do mundo inteiro estão fazendo fila para beijar a bunda dele, que nem ele falou. Tudo bravata, porque no mundo real ele tomou um susto, achando que teria uma reação que não houve. E aí, diante do fracasso do seu blefe, ele combinou com alguns compadres ali uma forma de ganhar um dinheirinho, avisando um pouquinho antes que iria retirar as tarifas para que a turma pudesse entrar comprando e fazer a festa. Porque é lógico, então ele retirou as tarifas, os mercados imediatamente reagiram bem, né? Uma vez que a queda era muito acentuada por causa do caos que ele criou, então ele mesmo cria o caos, derruba, as ações ficam a preço de banana, os amiguinhos entram comprando, ele desfaz a bagunça, os investidores voltam para tentar recuperar parte do prejuízo, as bolsas sobem imediatamente, stonks. Art of the deal. Hã? Foi isso que o Trump fez, galera. Foi isso que o Trump fez. Numa guerra comercial que ele não tem condições de ganhar, numa guerra tarifária que ele não tem condições de ganhar, se ele não pode ganhar para o país dele, pelo menos que ele ganhe para o bolso dele, para os amigos dele e toda a turma que se lavou de ganhar dinheiro com essa informação mais do que privilegiada, né? Mais do que privilegiada. E assim, se você acha que isso não é capitalismo, que isso aí é corporativismo, saiba de uma coisa, o corporativismo é uma característica do capitalismo, tá? Isso é o capitalismo na sua essência. É assim que o capitalismo funciona. Uma coisa que as pessoas acham que o capitalismo deveria ser. E aí você pode achar o que você quiser. Entende? O que você acha que o capitalismo deveria ser não faz o capitalismo ser o que você acha que deveria ser. O que nos interessa é o que o capitalismo é. E o capitalismo é isso aí. Cuspido e escarrado.